Meu nome é Rafael. Eu não escolhi o caminho que segui. Aliás, acho que ninguém escolhe quando já nasce dentro dele. Desde que eu me entendo por gente, o cheiro de erva queimada e de vela derretida é mais familiar para mim do que cheiro de café ou pão quente. Cresci no quintal de uma casa simples, mas que tinha um peso que nem as paredes suportavam. Ali era o terreiro. E eu era o filho do seu Severino. O meu pai não era qualquer um. Quando alguém falava o nome dele na rua, vinha junto um respeito atravessado de medo. Eu ouvia cochichos desde pequeno. Diziam que o que meu pai fazia, ninguém desfazia. Era palavra e ponto. Minha mãe morreu cedo, então quem me criou mesmo foi minha avó, Dona Marlene. Uma mulher de cabelo sempre preso e um olhar que parecia enxergar por dentro da gente. Ela dizia que o terreiro tinha vida, que as paredes ouviam tudo. Eu não entendia muito o que ela queria dizer, mas sabia que tinha algo diferente ali. Eu brincava no quintal, ouvindo o som dos atabaques, que não era só barulho, era um chamado. As batidas faziam meu coração bater diferente. Parecia que o peito acompanhava aquele ritmo sem eu querer. Eu tentava ignorar, mas quando dava por mim, já estava de frente para o terreiro, espiando escondido. Os cheiros misturados de defumador, incenso, pinga e charuto eram tão fortes que grudavam na pele, no cabelo, nas roupas. Meu pai sempre dizia que aquele era o cheiro da proteção. Mas para mim, aquilo tinha cheiro de mistério, de medo. Eu via gente chegando de cabeça baixa, como se carregassem o mundo nas costas, e saindo de lá ou leve, ou desabando em lágrimas. E eu me perguntava que força era aquela. Eu tinha uns 12 anos quando minha vida mudou de verdade. Era noite de festa no terreiro. O chão de terra batida vibrava com cada passo, as palmas ritmadas, as vozes cantando tão alto que parecia que a casa toda ia desabar. A fumaça densa do incenso fazia os olhos arderem, mas ninguém parecia se importar. Eu ficava no canto, tentando ser invisível, mas algo naquela noite me puxava, como se uma mão invisível me empurrasse para dentro do círculo. De repente, senti um peso nas costas, um calor subindo pela nuca. As pernas bambearam. Eu tentei segurar numa cadeira, mas o corpo não obedeceu. Caí de joelhos no meio do terreiro. Não era dor, era como se eu estivesse longe, como se o mundo tivesse ficado pequeno e eu fosse gigante por dentro. Eu ouvia vozes, mas não entendia nada. Minha visão ficou turva e antes de apagar, vi o olhar do meu pai parado ali, sério, atento. Quando acordei, estava cercado de gente. Todo mundo me olhava como se eu tivesse virado outra pessoa. O olhar deles era um misto de medo e respeito. Meu pai se aproximou, colocou a mão pesada no meu ombro e disse com a voz firme: "Você recebeu Ogum, meu filho. Agora é hora de aprender." Eu não sabia direito o que era aquilo, mas minha avó sorriu de canto e sussurrou: "O terreiro te escolheu." Daquele dia em diante, minha vida deixou de ser só de um menino curioso. Meu pai começou a me treinar. E quando eu digo treinar, não era brincadeira não. Era na rispidez mesmo. Ele me acordava antes do sol nascer para aprender os pontos riscados, que não podiam ter erro. Um risco torto e você chama o que não deve, ele dizia. Me ensinava o peso de cada vela, a intenção de cada cor, o poder de cada erva. Ele tinha um olhar pesado, difícil de sustentar. Eu suava frio quando ele me corrigia, e ele sempre soltava a mesma frase que ficou grudada na minha cabeça: "No mundo dos santos, quem hesita, morre cedo." Eu não sabia se ele falava por sabedoria ou por medo, mas eu não queria descobrir o que acontecia com quem hesitava. Com o tempo, o terreiro virou minha segunda pele. Aos 16, eu já incorporava Pombagira e Exu como quem veste uma roupa. Mas aquilo me cobrava. Quando o transe passava, eu acordava com dores que não explicava, como se tivesse tomado uma surra. Às vezes, meu corpo tinha marcas, arranhões, hematomas.
Minha avó dizia que era o rastro da entidade. Eu fingia que era normal, mas cada vez mais eu sentia que uma parte de mim ficava presa em algum lugar quando eu voltava. Meu nome começou a se espalhar. Vinha gente de fora do bairro, gente com dinheiro, carro bonito, empresários, artistas, políticos, todos buscando solução para problemas que o dinheiro não resolvia. Eu era o filho do Severino, o que Ogum tinha escolhido. Só que, cada noite, depois que o terreiro se calava, eu começava a sonhar. Não eram sonhos bons. Eram olhos no escuro, sempre os mesmos olhos, vermelhos, brilhantes. Eu acordava suando, com o peito apertado, e jurava ouvir um sussurro dizendo: "Você será maior que seu pai." Eu não contava para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha avó. Eu tinha medo de parecer fraco. Eu tentava seguir a rotina, fazer o que era ensinado, mas às vezes, durante o dia, eu via sombras de relance passando pelos cantos da casa, como um vulto, e quando eu olhava, não tinha nada, só que eu sabia que tinha algo ali. Eu sentia o cheiro, um cheiro que não era de erva nem de incenso. Era doce, mas enjoativo, uma doçura podre. Minha avó, do nada, um dia me olhou firme e disse: "Menino, cuidado com o que te observa. O terreiro ouve, mas tem coisa que escuta também." Eu tentei rir, desconversar, mas aquilo me gelou por dentro. Ela sempre soube de coisas antes de mim. Eu ainda era o filho do Severino, o orgulho da família, o escolhido do terreiro. Mas lá no fundo, bem no fundo, eu já sentia que tinha algo esperando por mim. Algo que não tinha pressa, mas que já sabia meu nome. E foi assim que começou a história que eu nunca contei para ninguém, até agora. Eu lembro bem do dia em que ela apareceu. Era uma tarde abafada, o ar pesado, como se tivesse uma tempestade prestes a desabar, mas o céu continuava limpo. Eu estava sentado no banco de madeira do terreiro, descansando entre um trabalho e outro, o cheiro de defumador ainda impregnado nas paredes. As velas queimavam preguiçosas e o vento, mesmo fraco, carregava um cheiro de terra molhada, embora não tivesse chovido. Ouvi passos firmes, diferentes dos passos humildes de quem chegava ali com respeito. Quando olhei, vi uma mulher, alta, pele clara demais, quase sem cor, cabelos pretos lisos caindo pelos ombros. Ela usava uma roupa elegante, dessas que a gente só vê em novela. Salto fino batendo no chão de terra batida, como se fosse um tapete vermelho. E o mais estranho, um perfume doce, enjoativo, que parecia grudar no nariz e não sair mais. Ela parou na porta do terreiro e não pediu licença. Só entrou. Me encarou como quem já sabia quem eu era. O olhar dela era diferente. Um vazio que incomodava, como se por dentro não tivesse nada. Mas mesmo o vazio tinha peso. Eu fiquei meio sem saber o que dizer, cocei a nuca e perguntei de leve: "Pois não? Posso ajudar?" Ela chegou mais perto, sem sorrir, e falou sem rodeios: "Quero um trabalho de amarração. Quero um homem que é casado. Ele vai ser meu, custe o que custar." Eu engoli seco. Trabalho de amarração não era novidade, mas tinha regra. Casado a gente não mexia. Meu pai sempre deixou claro que mexer em casamento era mexer com fogo que nem Exu queria brincar. Balancei a cabeça e tentei encerrar logo. "Eu não faço amarração para homem casado, senhora. Aqui tem limite." Ela sorriu de canto. Um sorriso frio, de quem já ouviu aquela resposta antes. Então tirou de dentro da bolsa uma caixinha preta, pequena, de veludo. Abriu na minha frente devagar, e ali dentro tinha um colar, um cordão grosso, com um pingente de caveira, cravejado de pedras vermelhas que brilhavam mesmo na sombra. "Isso aqui abre caminhos," ela disse baixo, quase um sussurro. "E junto disso, eu te pago o que você quiser." Antes que eu recusasse de vez, ela puxou um maço de dinheiro. Grosso, mais dinheiro do que eu já tinha visto de uma vez. Ela jogou em cima da mesa do terreiro, espalhando as notas como quem joga cartas. O cheiro do perfume dela ficou mais forte, mais sufocante.
Eu tentei olhar para o lado, respirar melhor, mas parecia que o cheiro grudava dentro da cabeça. Dinheiro não é problema, ela insistiu. Quero o que eu pedi. Você faz ou não faz? Eu hesitei. A voz do meu pai martelava na minha cabeça. No mundo dos santos, quem hesita, morre cedo. Mas eu hesitei. Eu olhei para o dinheiro, olhei para o colar. O pingente de caveira parecia me encarar. Eu não sei explicar, mas senti um arrepio tão forte que minha pele ficou toda arrepiada. Uma voz lá dentro gritou, não toca nisso, mas eu calei a voz. Minha avó apareceu na porta do terreiro nesse momento. Ela parou, olhou a mulher, o colar e não disse nada. Mas o olhar dela, eu nunca vou esquecer. Era como se ela tivesse visto o diabo sentado na minha frente. Ela deu meia volta e entrou na casa sem falar uma palavra. Eu respirei fundo, cocei a barba, tentei recusar de novo, mas as palavras não saíram. A mulher sorriu satisfeita, como se soubesse que eu já tinha perdido. Você vai aceitar, Rafael, porque você sabe que esse dinheiro muda a sua vida. E o colar... ele já escolheu você. Eu não lembro direito o que disse. Só sei que aceitei. Disse que faria, que preparasse o que eu iria pedir para ela depois. Ela deixou o colar sobre a mesa, pegou o maço de dinheiro e disse que voltava em 3 dias. E foi embora. O som do salto dela batendo no chão ainda ecoando quando ela já tinha sumido da minha vista. Assim que ela cruzou o portão, o terreiro ficou mais escuro. As velas piscaram como se faltasse ar no ambiente. O cheiro bom do defumador sumiu. E no lugar ficou um cheiro azedo de coisa estragada. Eu fiquei ali parado, olhando para o colar. Eu não sentia vitória, não sentia poder, sentia peso, muito peso. Minha avó voltou. Ela ficou na porta, cruzou os braços e falou firme. O que foi que você fez, menino? Esse cheiro não é de proteção, é cheiro de morte. Eu tentei rir, dizer que era só trabalho, mas minha voz falhou. O colar estava ali, parado, mas parecia que a qualquer momento ia se mexer sozinho. Minha avó só balançou a cabeça e disse baixinho, o terreiro sente. E hoje, ele ficou triste. Naquela noite eu não dormi. O cheiro daquela mulher ainda estava no meu nariz. E mesmo com todas as janelas abertas, o quarto parecia abafado. Como se o ar não quisesse mais circular ali dentro. Eu jurava ouvir o som do salto dela, cada passo, como se ela estivesse entrando no meu quarto. Eu virei para o lado, fechei os olhos, mas o sono não vinha. Quando finalmente peguei no sono, eu sonhei com o colar. Ele brilhava no escuro, no meio do terreiro vazio, e atrás dele, 2 olhos vermelhos me encarando. Eu acordei assustado, com o peito pesado e suando frio. E lá no fundo, eu sabia que tinha feito a pior escolha da minha vida. Eu passei o dia seguinte inteiro encarando aquele colar como se ele fosse um bicho prestes a pular no meu pescoço. Eu escondi ele dentro de uma caixa de madeira, enfiei no fundo do armário do terreiro, mas parecia que o maldito objeto pulsava lá dentro. Mesmo sem ver, eu sentia. Era como se o colar respirasse, e cada suspiro dele pesasse o ar em volta. Quando a noite caiu, o terreiro ficou mais escuro que o normal. As velas que eu sempre deixava acesas queimavam fracas, com a chama inclinada, como se um vento gelado estivesse ali o tempo todo, mas as portas e janelas estavam todas fechadas. O chão de terra, que normalmente tinha cheiro de chão molhado, estava com um cheiro de mofo, de coisa guardada demais. Eu preparei tudo. Tracei os pontos com pó de pemba, cada linha com cuidado, como meu pai me ensinou. Separei as velas pretas e vermelhas, o charuto, a bebida. Quando abri a caixa e peguei o colar, um arrepio subiu pela minha espinha. O pingente de caveira parecia mais escuro, como se tivesse absorvido toda a luz do ambiente. Eu me ajoelhei no centro do ponto riscado, acendi as velas e comecei o ritual.
As palavras saíam da minha boca, mas minha voz parecia não ser minha. Tinha um tom diferente, rouco, quase como um eco dentro da minha cabeça. A fumaça do charuto subia espessa, mas o cheiro não era o mesmo. Tinha um fundo de coisa queimada, carne queimada. Eu chamei Exu, chamei Pombagira. O silêncio respondeu. Nada, nem um vento, nem um som. Parecia que o mundo tinha parado. Eu insisti, a voz mais forte, as palavras que meu pai dizia que ninguém podia ignorar. E mesmo assim, o vazio. De repente, o chão vibrou de leve. Um tremor que fez o pó de pemba levantar poeira. Olhei em volta e vi os pontos riscados começarem a se mover, como se estivessem vivos, se retorcendo sozinhos, desenhando formas que eu não conhecia, símbolos que não eram de Exu, nem de Pombagira, eram de algo que eu nunca tinha aprendido. Um barulho de passos pesados começou a ecoar, mas eu não via ninguém. O terreiro escureceu ainda mais, e no canto perto do altar, uma sombra começou a se formar. Alta, disforme, com 2 chifres curtos na cabeça e olhos vermelhos que brilhavam como brasas. Eu não conseguia mexer o corpo. O medo me travou por completo. A sombra não falou, só me encarou. O peso do olhar dela fazia meu peito doer como se faltasse ar. E aí eu senti uma queimação no braço esquerdo. Uma dor aguda, como se uma lâmina quente estivesse cortando minha pele. Eu gritei, mas a sombra só observava, imóvel. Quando consegui olhar o braço, tinha um corte, profundo, fresco, e eu não sabia como ou quando aquilo aconteceu. Foi então que a sombra sussurrou, a voz grave ecoando na minha mente. Você não tinha permissão. E mesmo assim, chamou. Eu desmaiei ali. Acordei no chão do terreiro sozinho. As velas apagadas, o colar jogado ao lado do meu corpo. O corte ainda sangrava, latejando. Eu me levantei com dificuldade, o corpo pesado, como se eu tivesse carregado o mundo nas costas. No outro dia, mal o sol apareceu, ela voltou. A mulher, impecável, como se nada tivesse acontecido. O perfume doce tomou conta do ambiente de novo. Ela viu meu braço enfaixado e sorriu, aquele sorriso frio de sempre. Marcou você, né? Eu avisei. Agora não tem volta. Eu tentei devolver o dinheiro, tentei dar o colar de volta. Ela balançou a cabeça, pegou o colar e colocou sobre a mesa. Logo você vai desejar nunca ter nascido, ela disse, e saiu. O salto batendo como um relógio, marcando a hora da minha condenação. Quando a noite chegou, eu tentei dormir, mas o braço latejava como se tivesse algo rastejando por dentro da pele. Eu ouvia estalos, como ossos sendo quebrados, mas era só dentro de mim. Fechei os olhos e vi de novo a sombra. Parada, me observando, sem pressa. No meio da madrugada, acordei com um frio que parecia vir de dentro do osso. Me levantei, fui até o terreiro, e o colar estava lá, em cima do ponto riscado, mesmo eu tendo visto a mulher levar embora. Eu tremi dos pés à cabeça. Quando olhei para o meu braço, o corte estava aberto de novo. E bem no centro parecia ter um símbolo, como se o sangue tivesse desenhado sozinho. Eu não contei para o meu pai. Não contei para minha avó. Eu não queria ouvir o que eu já sabia, que eu tinha cruzado um limite. E agora era tarde para voltar. Eu não lembro direito quanto tempo passou depois daquela noite. A sensação era de que o tempo tinha parado, que eu estava preso num pesadelo que não acabava nunca. O terreiro, antes cheio de vida, com som de batuque, rezas, risadas, agora só respirava silêncio. O ar parecia mais pesado, mais úmido, como se o teto tivesse baixado uns 3 dedos. Eu evitava entrar lá. Toda vez que eu tentava, o braço queimava, o corte latejava. O colar? Eu escondi, mas de vez em quando jurava ouvir o som dele batendo sozinho, como se alguém brincasse com ele no escuro. Eu comecei a definhar. O sono não vinha. Quando vinha, era pesadelo atrás de pesadelo. A sombra, os olhos vermelhos, o cheiro de podre,
A mulher de preto sorrindo no canto. O peso na alma era tanto que até minha pele começou a mudar. Pálida, com olheiras fundas. Eu estava afundando e sabia, mas não tinha forças para sair. Foi numa dessas manhãs arrastadas que alguém bateu no portão. As batidas eram secas, fortes, como se a madeira fosse ceder. Eu não esperava ninguém. Fiquei ali sentado, ouvindo o som repetir, até que a curiosidade me venceu. Levantei devagar, o corpo pesado, o braço latejando e fui até o portão. Quando abri, vi um homem. Um senhor de uns 50 anos, pele queimada de sol, cabelo grisalho, camisa simples e uma Bíblia velha na mão. O rosto dele era sério, mas os olhos tinham uma firmeza que eu não via em ninguém fazia tempo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me encarou e soltou. Deus me mandou aqui. Eu sonhei com você, rapaz. Vi o colar. Vi o que está te cercando. Eu franzi a testa, dei uma risada debochada. Olha, o senhor deve ter errado de casa. Aqui ninguém está precisando de reza, não. Volta para sua igreja e deixa o povo de Axé em paz. Ele não recuou, nem piscou. Só apertou o cabo da Bíblia com mais força e deu um passo à frente. Eu sei quem você é, Rafael. Sei o que você fez. Eu vi o que está sentado no seu terreiro. Deus me mostrou que se eu não viesse hoje, você não veria o amanhã. O ar pareceu travar no peito. Eu tentei manter a pose, desviar o olhar, mas ele não tirava os olhos de mim. Senti um calor subir, um suor frio escorrer na nuca. Minha voz saiu mais fraca. O que o senhor acha que sabe? Ele respirou fundo, fechou os olhos e começou a orar. Baixo no começo, mas a oração foi crescendo como se tivesse força própria. De repente, o vento soprou forte, do nada, e eu ouvi um estalo vindo do terreiro. Me virei para olhar, e no chão, a caixa onde eu tinha escondido o colar estava aberta. O colar partido em duas partes. Mas ninguém tinha tocado. O cheiro de queimado invadiu a casa. Um cheiro forte, como madeira velha em chamas. Eu olhei para o pastor. A voz dele firme, sem medo. Eu desabei. Caí de joelhos no chão do quintal. A cabeça rodava, o braço queimava. Eu chorei sem vergonha, sem disfarce. O pastor abaixou, colocou a mão no meu ombro e disse: a libertação começou, mas não terminou. Você vai ter que decidir de que lado você quer ficar. Deus está te dando essa chance. Eu não sabia o que dizer. Eu só chorava. O rosto molhado, o peito doendo, como se eu tivesse tomado um soco. Ele orou mais um pouco e antes de sair falou: eu vou te esperar na igreja, mas corre, porque eles não vão esperar muito. Quando ele foi embora, o ar ficou leve por uns minutos. Eu consegui respirar sem dor no peito. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi. Um sono pesado, profundo. Mas não foi tranquilo. Eu sonhei com meu pai. Ele estava sentado no terreiro sozinho, cercado de fumaça. Quando eu tentei me aproximar, ele levantou o rosto e os olhos dele estavam brancos, sem vida. A boca dele mexia, mas só uma frase saiu clara. Você mexeu onde nem Exu pisa, menino. Acordei suando frio, o corte do braço aberto de novo. O sangue escorrendo devagar, desenhando linhas tortas no chão. Eu sabia que o pastor tinha falado sério. O tempo estava correndo. E eu já não sabia se ainda dava tempo de escapar. Depois daquele sonho com meu pai e o aviso do pastor, eu sabia que não podia mais enrolar. Mas, mesmo assim, eu não tinha força. Era como se o corpo pesasse o dobro, a cabeça sempre cheia, os olhos ardiam. E o pior, o terreiro parecia estar morrendo. As paredes começaram a mofar, mesmo sem umidade. O chão de terra, que antes era firme, agora afundava levemente, como se algo por baixo estivesse mexendo. As velas que eu deixava no altar não se mantinham acesas. Eu riscava o pó de pemba e no outro dia estava tudo bagunçado, como se alguém tivesse passado o pé ou um bicho tivesse revirado.
só que não tinha bicho nenhum. Era o terreiro. Era o que eu não via, mas sabia que estava ali. Minha avó percebeu. Ela entrou no terreiro certa manhã, parou na porta e não quis passar. O olhar dela era de quem vê coisa ruim sem precisar falar. Abaixou a cabeça e foi embora. No mesmo dia, ela passou mal. Caiu dura no chão da cozinha. Levei ela para o hospital, mas os médicos diziam que não era nada, mas ela não acordava. Ficou lá, deitada, respirando devagar, como se esperasse algo. Meu pai, seu Severino, ficou diferente. Um dia, ele me chamou no canto do terreiro. A voz dele, baixa, mais pesada que nunca. Você trouxe o próprio diabo para dentro de casa, e agora nem Exu pisa mais aqui. Eu tentei justificar, tentei abrir a boca, mas ele levantou a mão mandando eu calar. O olhar dele era de nojo, decepção. Nunca mais falou comigo depois disso. Então, ela voltou. A mulher. A pele dela parecia mais pálida, como se a cada dia fosse morrendo por dentro. O perfume doce ainda estava ali, mas agora com um fundo de podridão, como carne esquecida fora da geladeira. Ela sorriu, mas o sorriso era torto, estranho. Você não terminou o que começou, e ele não gosta de ser contrariado, ela disse. Eu juntei coragem e falei que não ia mais fazer, que tinha acabado. Ela deu uma risada baixa, sem abrir muito a boca. Você acha que tem escolha, Rafael? Quem te marcou não esquece. Nessa mesma noite, eu tentei destruir o colar de vez. Peguei gasolina, joguei nele e risquei o fósforo. Mas o fogo não pegava. O fósforo apagava sozinho. Peguei uma faca, tentei cortar o colar, mas parecia pedra. No desespero, passei a faca no braço querendo tirar o que estava dentro de mim. Quando o sangue caiu, era grosso, escuro, quase preto. O cheiro, um cheiro de coisa morta. As madrugadas viraram tortura. Eu ouvia o som de cascos, passos pesados, como se um boi caminhasse pelo terreiro, mas sem boi. No outro dia, marcas de casco queimado pelo chão, indo do altar até a porta do meu quarto. Uma noite, ouvi um estalo no meu quarto. O espelho tinha rachado sozinho, mas o reflexo era o pior. Eu me olhava e atrás de mim, no reflexo, ela, a mulher, rindo, o cabelo caído no rosto, os olhos fundos. Virei rápido, mas não tinha ninguém. O frio era de cortar os ossos. Os clientes começaram a voltar, desesperados. Um deles, um rapaz que eu tinha feito um trabalho, apareceu gritando na porta. Você me enganou! Minha vida virou um inferno depois daquele dia. Eu ouço vozes, eu vejo coisa. Você me condenou! Eu tentei explicar, mas ele me empurrou, cuspiu no chão e foi embora. Dias depois, soube que ele morreu. Ninguém soube como. Dormiu e não acordou mais. Eu tentei destruir o terreiro. Marreta, fogo, o que fosse. Mas parecia que o lugar se reconstruía sozinho. De madrugada, o que eu destruía estava lá, intacto, como se nada tivesse acontecido. E o colar sempre aparecia na cabeceira da minha cama, mesmo eu jogando fora. A saúde começou a falhar. Febre, calafrios, dores pelo corpo. Eu sentia como se tivesse algo caminhando por dentro da minha carne, como um verme grosso, lento. Eu perdi peso, o rosto afundando, o olhar apagado. Quando percebi que ou eu morria ou tomava uma atitude, me arrastei até a igreja do pastor. Cheguei lá cambaleando, o corpo tremendo, o braço latejando. O pastor me viu entrar e largou tudo. Veio até mim, segurou meu rosto com as duas mãos e disse: agora é sua alma que está na mesa, Rafael. Ou você entrega para Deus, ou vai ser levado para baixo. Eu chorei. Chorei porque eu sabia que era verdade e que se eu não fizesse algo, eu ia ser engolido de vez. Depois daquele dia na igreja, eu sabia que não dava mais para fingir que estava tudo bem. O pastor me olhou firme, como quem vê além do que os olhos mostram, e disse que eu precisava passar por um processo de libertação. Não ia ser fácil, ele avisou. Ia doer.
Mas ou eu aceitava ou não passava daquela semana. Eu aceitei. Eu não tinha escolha. Começamos um jejum que parecia que ia me matar. Eu mal conseguia ficar em pé. Toda vez que tentava orar, o corpo tremia, a cabeça doía e o corte no meu braço reabria sozinho, como se o sangue quisesse sair à força. As veias ao redor dele ficavam escuras, inchadas, pulsando como se tivesse algo dentro tentando escapar. A cada oração, eu sentia como se algo rasgasse dentro de mim. Era como se mãos invisíveis puxassem pedaços da minha alma. Eu suava frio, o corpo inteiro gelado, e às vezes o nariz sangrava sem parar. Eu via vultos durante a oração, vultos de sombra que passavam rápido pelo canto do olho. Quando eu olhava de frente, sumiam. Num dos cultos mais fortes, eu desmaiei. Eu lembro de ouvir o pastor orando alto, o nome de Jesus ecoando na igreja, e o mundo escureceu. Quando minha consciência apagou, eu fui para um lugar, um campo preto vazio sem fim. A única coisa que eu via era uma névoa espessa e aquele cheiro, o mesmo cheiro do colar, podre e doce. No meio da névoa, ela apareceu, a mulher. Mas ali, ela estava diferente. Mais pálida, a pele quase transparente, os olhos completamente pretos, sem nada além de escuridão. E ela segurava o colar. Ele brilhava na mão dela como se tivesse vida. "Você acha que eles vão te deixar, Rafael?" Ela disse com a voz fina, quase infantil. "Você é meu. Você me prometeu quando aceitou o presente." Eu queria correr, gritar, mas o corpo não obedecia. As pernas travadas, o ar faltando. De repente, uma sombra surgiu atrás dela. Alta, maior que tudo, com olhos vermelhos acesos e um par de chifres que tocavam o céu preto. A sombra falou com uma voz que não era só som, era peso dentro da cabeça. A alma dele já tem dono. Foi nesse momento que o pastor apareceu no meu sonho, ou visão, não sei dizer. Ele segurava uma cruz simples de madeira e orava. Orava como quem enfrenta um exército sozinho. A luz saiu da cruz e afastou a sombra por um instante, tempo suficiente para ele me puxar dali. Acordei no chão da igreja, gritando, o corpo encharcado de suor, o peito arfando, o pastor ajoelhado do meu lado, os membros da igreja orando em voz alta, alguns chorando. Eu estava vivo, mas sentia que tinha deixado algo lá naquele lugar escuro. O pastor me ajudou a sentar, me deu água e disse baixo no meu ouvido: "Isso foi um aviso. Eles estão dizendo que você já é deles. Mas Deus não perdeu nenhuma alma que quer ser salva. Ele propôs um último culto de libertação, o mais forte de todos. Disse que a igreja toda ia orar por mim, que ia ser difícil, que talvez eu não aguentasse. Eu aceitei. Eu não queria morrer daquele jeito. Na noite do culto, o pastor pediu para eu ir em jejum total. Eu fui fraco, mas fui. Quando a oração começou, eu já tremia. As mãos suadas, o corpo pesado, o braço latejando. No meio da oração, eu comecei a tossir. Tossia tão forte que parecia que os pulmões iam sair pela boca. Até que eu vomitei, um líquido preto grosso como piche. O chão ficou sujo. O cheiro insuportável. As pessoas da igreja choravam, algumas viravam o rosto pelo cheiro. E foi nesse momento que o colar, que eu nem sabia onde estava, apareceu aos meus pés. E se quebrou. Virou pó. Pó preto que o vento da janela espalhou pelo chão. O pastor orava alto, com força, e de repente uma luz atravessou as janelas da igreja. Eu não sei explicar. Era noite. Mas uma luz entrou e iluminou tudo. Meu corpo ficou leve, leve como nunca tinha sentido. Eu respirava fundo e sentia o ar entrar de verdade depois de meses sufocando. Eu chorei de novo, mas dessa vez não era de medo, era de alívio. O pastor me ajudou a levantar, olhou nos meus olhos e falou: "Você foi marcado para Deus agora, Rafael, mas não pensa que acabou. Eles vão tentar te buscar de volta." Eu balancei a cabeça. Eu sabia que ele estava certo, mas naquele momento eu era livre, pelo menos por enquanto.
No dia seguinte ao culto, eu acordei com o corpo leve, mas a cabeça cheia de lembranças. As cenas do que eu tinha vivido na igreja, o cheiro do piche que eu vomitei, o colar virando pó, tudo rodava na minha mente. Mas uma coisa era certa: eu não ia voltar. Eu precisava acabar com aquilo de vez. Eu entrei no terreiro com o sol ainda nascendo. O chão ainda tinha o rastro das pegadas de casco, como se alguma coisa tivesse circulado ali à noite. O cheiro de mofo e de coisa podre parecia ter se enraizado nas paredes, mas eu já não tinha mais medo. Eu tinha nojo, desprezo. Eu comecei a destruir tudo. Quebrei as imagens, rasguei as roupas brancas, joguei cachaça e gasolina nas velas, nos charutos, em tudo. Cada coisa que eu jogava no chão, eu sentia o ambiente ficar mais leve. O altar que meu pai tinha montado com tanto zelo, eu destruí com um chute, com raiva, com vontade. Eu acendi o fósforo e joguei. O fogo subiu rápido, lambeu o que restava. As chamas iluminavam o terreiro escuro como se fosse um ritual, ao contrário, um desfazimento. Eu vi as paredes ficarem pretas de fumaça, o pó de pemba queimando e sumindo como se nunca tivesse existido. Foi aí que meu pai apareceu, parado na porta do terreiro, o rosto duro, o olhar carregado de ódio. Ele não gritou, só falou com uma voz seca, firme, que parecia cuspir cada palavra. Você jogou fora séculos de tradição. Você cuspiu na nossa história. Os santos não vão te perdoar. Eles vão te cobrar. E no inferno, eu encarei ele, o peito batendo forte, mas a decisão já estava feita. Eu prefiro o inferno do que continuar com esse peso, pai. Eu não aguento mais. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade, e então ele virou as costas e foi embora. Não me chamou mais de filho, nem olhou para trás. Eu sabia que naquele momento eu tinha perdido meu pai, mas eu não podia perder minha alma. No fim do dia, minha avó veio até mim, os olhos cheios d'água, mas sem chorar. Ela me puxou pelo braço, levou até um canto do quintal e disse baixinho: você ainda pode voltar, menino. Se os santos te abandonaram, é porque você falhou. Mas eles perdoam. Ainda dá tempo. Eu segurei na mão dela, firme, olhei nos olhos que um dia me deram carinho e disse: eu não falhei, vó. Eu só encontrei um caminho melhor. Ela me soltou devagar. Não disse mais nada. Virou as costas e entrou na casa. Eu fiquei ali, parado, sentindo o cheiro do que restava do terreiro queimado. A fumaça ainda subia fraca, misturada com o vento. A partir daquele dia, eu não era mais bem-vindo naquela casa. Meu pai não falava mais comigo. Minha avó também não. O terreiro virou um espaço morto, um quintal queimado que ninguém ousava pisar. E eu saí. Peguei minhas roupas, uma mochila velha e fui embora, sem olhar para trás. Eu fui direto para a igreja do pastor. Cheguei com o rosto abatido, o corpo ainda fraco, mas o coração decidido. O pastor me recebeu como um pai de verdade. Me abraçou, orou comigo e disse: agora você começa uma nova vida, mas saiba que o inferno não esquece quem tentou sair. Eu me batizei. Deixei para trás o nome espiritual que meu pai tinha me dado, aquele nome que ecoava nos trabalhos. Agora, eu era só Rafael, um homem tentando recomeçar. Ainda pobre, sem nada, comecei a trabalhar de verdade. Pintura, capina, bico de tudo que era jeito. Cada centavo que eu ganhava tinha um peso diferente, um valor que eu nunca tinha sentido. Não era dinheiro de terreiro, era suor de verdade. As cicatrizes ficaram. O corte no braço nunca sumiu por completo. De vez em quando ele coçava, queimava, como um lembrete, mas eu olhava para ele e lembrava. Eu não era mais daquele mundo. E todas as noites, antes de dormir, eu repetia para mim mesmo: não importa quanto o mal me chame, quem segura minha alma agora é Deus. Mesmo depois de tudo, a paz não veio de uma vez. A vida fora do terreiro era diferente. Acordar cedo para ralar, trabalhar pesado, sem garantias, sem promessas.
Eu me via como um estranho no mundo que eu mesmo tinha ignorado por tanto tempo. Mas eu tinha uma certeza: eu não ia voltar. Nunca mais. Ainda assim, de vez em quando, eu sentia uma presença, um arrepio que subia do calcanhar até a nuca sem explicação. Um frio que não tinha nada a ver com o clima. Eu fingia que era coisa da cabeça, mas lá no fundo, eu sabia que não era. O inferno não esquece o nome de quem tentou fugir. Às vezes eu sonhava com o terreiro, não como ele era antes, cheio de gente, batuques, luz de vela. Eu sonhava com ele em ruínas, o chão rachado, as paredes pretas, o altar queimado. E sempre, sempre tinha ela, a mulher. De longe, parada, me olhando, com o mesmo sorriso torto e a pele pálida. Ela acenava, como se me chamasse de volta. Um dia, eu estava voltando do trabalho, todo sujo de tinta, cansado, e esbarrei com um cliente antigo. Um homem que eu tinha ajudado lá no começo, antes de tudo desandar. Ele me olhou com um sorriso estranho e falou: "Sumiu, né? Mas eles não esqueceram de você. Te querem de volta. Cuidado por onde anda." Eu sorri amarelo, fingindo que não era comigo. Mas quando ele virou as costas, eu senti o mesmo perfume doce, podre, o cheiro que nunca me abandonava por completo. Meu estômago embrulhou, mas eu segui o caminho para casa. Chegando em casa, joguei a mochila no canto e fui direto para o quarto. Eu tinha um diário onde anotava tudo que eu lembrava, tudo que tinha vivido. Eu escrevia porque eu precisava deixar um registro. Caso um dia eu esquecesse, eu teria escrito ali quem eu fui e o que eu venci. Mas naquela noite, quando abri o diário, algo caiu de dentro. Um objeto pequeno, gelado. Eu olhei. Era o pingente do colar. Só o pingente. Preto, opaco, mas inteiro. Eu tremi na hora. Eu tinha visto ele virar pó e agora estava ali, na minha mão. Eu joguei no lixo, joguei longe, mas naquela noite sonhei com ele. O pingente brilhando sozinho no chão do terreiro e os olhos vermelhos no escuro, me encarando. Quando acordei, o peito estava pesado, mas a primeira coisa que fiz foi me ajoelhar e orar. Eu aprendi que a única forma de lutar era de joelhos. Passei a frequentar a igreja com mais frequência. Não era só por medo, era por sobrevivência. Eu precisava estar perto de Deus porque eu sabia que longe eu não durava muito tempo. Comecei a ajudar outros jovens que flertavam com o ocultismo, com a curiosidade por esse mundo. Toda vez que alguém vinha com história de querer conhecer mais sobre a força dos santos, eu contava o que vivi, contava o preço que se paga. Eu passei a dizer sempre a mesma frase: o inferno não quer só sua alma, ele quer a sua história. Ele quer que você nunca mais se encontre. Eu construí uma nova rotina. Acordar cedo, trabalhar, ir para a igreja, ajudar quem precisa. Não era uma vida fácil nem rica, mas era minha. E a cada noite que eu dormia em paz, sem ouvir batidas, sem ver sombra, era uma vitória. Mas eu sabia que em algum lugar ainda tinha olhos me observando, esperando um deslize, um cansaço, um desespero. E eu não podia dar essa chance. Guardei o diário, sentei na cama e repeti para mim mesmo: eu sou de Deus e não volto mais. A minha vida recomeçou do zero. E quando eu digo zero, é zero mesmo. Eu não tinha nada além das roupas que eu carregava e da força que me restava. Trabalhei com o que apareceu: pintura de muro, capina de terreno, ajudante de pedreiro, o que desse para ganhar algum dinheiro honesto. Cada moeda que eu ganhava tinha um gosto diferente. Gosto de vitória, de suor limpo. Ainda assim, o passado não largava fácil. As cicatrizes estavam lá. O corte no braço esquerdo nunca fechou direito. Tinha dias que coçava, ardia, e eu sabia que era como se o que estava lá atrás quisesse me lembrar que eu nunca ia apagar tudo de verdade. Mas eu não me deixava cair. Toda vez que o braço latejava, eu dobrava o joelho no chão e orava. Voltei a frequentar a igreja todos os dias. O pastor se tornou um guia, um pai que eu nunca tive de verdade.
me ensinou a palavra, me ensinou a resistência da fé. Aos poucos, eu fui me fortalecendo. Não só o corpo, mas o espírito. Cada culto, cada oração, era uma armadura nova que eu vestia. Em uma dessas noites, um jovem novo apareceu na igreja. Ele estava perdido, olhar vazio, pele pálida, como quem carrega um peso que ninguém vê. O pastor orava por ele, mas quando colocou a mão na cabeça do rapaz, ele entrou em transe, os olhos revirados, e gritou meu nome. Rafael, ele ainda é nosso! O choque foi imediato. Eu travei, a garganta seca, as mãos tremendo. Mas o pastor continuou orando, firme. O jovem caiu no chão tremendo, chorando, até que desmaiou. Eu entendi naquele momento, eles ainda me conheciam. Ainda sabiam meu nome. O pastor me chamou no canto depois e falou uma frase que ficou gravada. O inferno não esquece quem tentou sair, mas o céu guarda quem resiste. Desde aquele dia, eu intensifiquei minha luta. Jejuns, orações, leitura da Bíblia. Eu não queria só estar livre. Eu queria ser forte o suficiente para que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Eu comecei a dar testemunho em igrejas pequenas. Contava minha história, mostrava as cicatrizes, explicava o que é o mundo espiritual de verdade. Eu dizia sempre, o diabo não cobra só o que você deve. Ele cobra até o que você nunca pediu. Algumas pessoas olhavam assustadas, outras choravam, algumas desacreditavam. Mas eu não me importava. Eu sabia que quem precisava ouvir, ouvia e entendia. Continuei trabalhando com as mãos. Pintura, manutenção, o que aparecesse. Dinheiro suado, honesto. Não era muito, mas era limpo. E todo dia que eu voltava para casa cansado, eu agradecia. Era melhor chegar exausto do que chegar sujo de alma. Às vezes, eu ainda sentia um calafrio do nada. Vultos que passavam rápido. Um cheiro doce que surgia de repente. Eu sabia que era só um lembrete, de que eles ainda rondavam. Mas eu não tinha mais medo, porque agora eu sabia quem me guardava. Eu escrevia tudo no meu diário, cada sensação, cada sonho estranho, cada vitória, porque eu sabia que um dia alguém ia precisar ler aquilo. Alguém que talvez estivesse começando a trilhar o mesmo caminho torto que eu trilhei. O tempo foi passando e eu percebi que minha história não era só minha. Eu era um aviso, um alerta vivo de que o preço do oculto é caro e que quem acha que vai sair ileso está se enganando. Um dia, depois de um culto, uma senhora se aproximou e disse, Rafael, você é prova de que Deus não larga ninguém. Por favor, continue contando o que viveu. Eu sorri, um sorriso sincero, coisa rara em mim, e respondi, enquanto eu respirar, eu vou contar, porque enquanto o inferno lembrar meu nome, o céu vai lembrar quem me salvou. Hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar com clareza os dois caminhos que um dia se cruzaram na minha vida. De um lado, o terreiro, o peso, o cheiro de vela queimada, o som dos atabaques que pareciam bater dentro da alma, o respeito que eu ganhei, o nome que se espalhou, o orgulho do meu pai. Mas junto disso, o silêncio opressor, os olhos vermelhos que me observavam, o vazio que me engolia cada vez que uma entidade ia embora do meu corpo. Do outro lado, eu vi o que eu nunca pensei que veria. A paz. Não a paz dos que têm tudo, mas a paz de quem acorda de manhã sem sentir que tem um demônio sentado no peito. A paz de quem não precisa mais fingir que está tudo bem. A paz que só Deus dá. Muita gente me pergunta se valeu a pena, se eu não me arrependo de ter largado tudo, de ter jogado fora uma vida garantida, dinheiro fácil, fama entre os que procuravam solução, e eu sempre digo o mesmo, valeu cada lágrima, cada noite mal dormida, cada porta que se fechou na minha cara, porque não existe nada nesse mundo que pague a paz que eu tenho hoje. Anos eu achei que eu controlava o que fazia, que eu dominava o mundo espiritual, que eu sabia chamar e mandar embora, que eu era o cavalo,
mas que no fundo eu tinha as rédeas. Eu era um idiota. Eu estava preso. Preso num jogo que eu nem sabia jogar direito. Cada trabalho que eu fazia, cada oferenda, cada ponto riscado, era uma corrente a mais no meu corpo. Eu lembro até hoje da primeira vez que vi a sombra no corredor. Da primeira vez que ouvi meu nome sussurrado no escuro. Da primeira vez que senti que eu não estava sozinho, mesmo com a casa vazia. Aquilo não era troca, era dívida. E uma dívida que não tem como pagar. O dinheiro da mulher, o colar, as noites de grito e pesadelo. Tudo isso me custou quase tudo. Minha paz, minha saúde, minha família. Mas quando não tinha mais saída, Deus me mostrou que ainda tinha um jeito. O perdão estava ali, esperando eu escolher. Eu não vou mentir para você que está ouvindo minha história. A vida depois do terreiro não foi fácil. Eu sofri, eu fui chamado de fraco, de traidor, de ingrato. Minha própria família me virou as costas. E até hoje, eu sei que tem gente que me deseja de volta naquele chão de terra, cercado de vela e fumaça. Mas sabe o que é diferente agora? Eu não estou mais sozinho, porque quem me guarda hoje não dorme, não vacila. Quem me guarda é Deus. Eu sei que talvez alguém que esteja me ouvindo agora esteja passando por isso. Talvez você ache que não tem saída, que o preço para sair é alto demais, que já está marcado e não tem como fugir. Mas eu estou aqui para te dizer, tem saída sim. E o nome dessa saída é Jesus. Eu não estou aqui para julgar quem acredita em outras coisas. Eu não vim condenar. Eu vim contar o que eu vivi. A minha verdade. A verdade de um homem que foi até o fundo do poço, viu o diabo de perto e mesmo assim foi resgatado. E antes de terminar, eu quero deixar um aviso. O mal nunca fica longe. Ele sempre acha um jeito de tentar voltar. Mas se você estiver firme em Deus, Ele pode bater na porta que for, que não vai entrar. Hoje eu durmo em paz. Hoje eu olho no espelho e não vejo mais ninguém atrás de mim. E eu sei que amanhã eu ainda vou estar de pé, porque quem me segura é maior do que tudo que um dia tentou me derrubar. Essa é a minha história, essa é a minha libertação. E se um dia o mal tentar de novo, ele vai ouvir da minha boca: eu sou de Deus e não volto mais.